O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje ouvimos do Evangelho nosso Senhor enviando os seus apóstolos em missão a pregar, evangelizando aqui a população, destinada para ouvir, para receber a boa nova, fazendo com que eles imitassem um movimento que é do próprio Cristo. Em primeiro lugar, quem veio anunciar a boa nova, quem veio pregar o Evangelho, quem veio com poder divino foi o próprio Cristo, querendo que os seus o imitassem, os seus discípulos, ou seja, os seus alunos. Então ele vai dar a eles este mandato. Pedem que eles não levem nada, não levem 2 túnicas, não se preocupem muito com as suas próprias provisões, mas que eles vão apenas confiando numa única coisa, no mandato divino que eles receberam, na potência que eles receberam. Receberam poder sobre os espíritos impuros. Isso para ele já basta, isso para ele já é mais do que o suficiente. O resto, eles precisam aqui aprender uma coisa que é muito difícil para nós. Eles precisam agora confiar na providência divina. Não precisam mais, não devem, na verdade, confiar nas suas próprias capacidades. Não precisam agora aqui ficar presos aos cálculos humanos, porque a partir desse momento, quando Cristo manda, quando Cristo os envia de 2 a 2 e eles obedecem a esse mandato, eles seguem esse envio, eles estão consagrados aqui a esse serviço específico. A vida deles agora está toda nas mãos de Deus. São consagrados a Deus, são consagrados ao seu serviço. E aí, pregando, anunciando aquilo que eles mesmos receberam, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua sabedoria, publicando isso aos outros, esperando ali, ansiando que aquele povo receba, acolha aquela palavra e aguarde. Aquele que não receber a palavra, quando saírem daquela casa, sacudia a poeira dos pés contra aquele povo, como um testemunho contra eles. Se não quiseram receber a palavra do Cristo, ou seja, não quiseram fazer companhia, não quiseram fazer parte, não é comunhão com Ele. Então, já que não querem fazer comunhão com Ele, façam um favor também de nem a poeira daquela cidade, nem a poeira, a mesma poeira da qual eles pisam, não levem essa poeira junto consigo. Já que eles não querem fazer parte, ótimo, que não façam. E não farão mesmo, nem a poeira dos pés, grudarão ali, estarão junto às sandálias daqueles que foram ali anunciar o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque a gente acha às vezes que conseguimos fazer barganha com nosso Senhor. Quando nós recebemos a mensagem, isso que os apóstolos fizeram, indo pregar de 2 a 2, com poder, com a sabedoria que vem do Cristo, do Espírito, poder sobre os espíritos impuros, isso aconteceu também conosco. Todos nós, em alguma medida, todos nós que somos batizados, em alguma medida, tivemos, passeando na nossa cidade interior, esse grupo dos 12 apóstolos, ou seja, a mensagem do Evangelho já chegou a caminhar aqui, eu já recebi, ela já veio até mim. Nós, quando ela vem, não é até nós, a gente tem essas duas alternativas. Ou nós a acolhemos tal como ela é, ou nós não acolhemos. E quando nós escolhemos não acolhê-la, não existe essa de acolher pela metade. Não, isso aqui da mensagem eu pego, aquilo ali eu não pego. Isso aqui eu quero seguir, aquilo eu não quero seguir, não.
Ou você segue ou não segue. Ou você acolhe toda a palavra ou então nem a poeira. A mesma poeira que você pisa vai grudar na sandália dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seu sim seja sim, seu não seja não. Nosso Senhor não veio para brincar. Nosso Senhor, ele veio desapegando-se da glória que ele teve, sempre teve, né? Porque é Deus, tá? Desapegou daquela glória que é merecida a sua divindade. Ele faz isso para morrer numa cruz. Ele não veio brincar. Ele veio morrer por nós, esperando que a nossa insensibilidade fosse tocada por seu ato de amor. É isso que ele espera. E aquele que dá tudo, sem ter obrigação nenhuma de dar nada, né? De dar uma pontinha da sua unha, do dedinho mindinho da mão esquerda. Ele não tinha obrigação a nada conosco, não estava obrigado a nada, mas ele deu tudo de si a nós. Por que nós podemos ter o direito de, ao escutar a palavra dele, abraçar, acolher alguma coisa, pouco aquilo ou outra coisa? Não. Cristo, a sua mensagem, nós acolhemos ela como um todo. Foi-nos dada essa graça. Se nós tivéssemos noção do presente, do dom que nós recebemos quando Cristo veio falar a nós, o autor da carta aos Hebreus, ele vai ser muito claro, né? Dizendo, vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, treva e tempestade, som de trombeta e voz poderosa. Deus, ele não se manifesta mais a nós por meio dessas figuras. Deus, ele não se esconde mais. Moisés, ele ficou apavorado com a manifestação de Deus por meio dessas criaturas suas, né? Coisas terríveis. Agora nós nos apresentamos diante do próprio Deus que se fez homem, o próprio Deus se faz carne, o Deus que manifestou de modo terrível lá no Monte Tabor, no Monte Sinai. Precisou que Moisés subisse até lá com certo temor. Esse mesmo Deus, ele vai descer, não do Monte Tabor, ele vai descer das alturas, do mais alto dos céus, para vir falar diretamente ao homem, para manifestar a sua vontade ao homem, para agora ele fazer o homem, para levar o homem até, não Monte Tabor, mas levar ao mais alto dos céus, onde ali o homem não vai preocupar mais em descer. Aquela frase que saiu, aquela bendita frase que saiu da boca de São Pedro, quando eles presenciam, testemunham a transfiguração do Senhor, vai dizer, Senhor, armamos 3 tendas aqui, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, manifestando o seu desejo de nunca descer daquele monte. Pedro desceu, claro, daquele monte, né? Mas ali Pedro, ele teve contato com aquilo que nós todos teremos contato lá na vida eterna. Ele teve contato com a glória. Cristo, ele vem, desce do mais alto dos céus para nos elevar ao mais alto dos céus e nunca mais nos perder de lá, onde lá nós viveremos, onde lá nós ficaremos tranquilos e felizes. Esse é o conteúdo, né? É o conteúdo dessa mensagem da Boa Nova do Evangelho. Cesse agora as trombetas, cesse os terremotos, cesse os furacões, cesse o fogo. O que vem agora é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem para elevar nós à dignidade dele, para dividir conosco a herança dele. Isso é a novidade, para destruir o poder da morte sobre nós e fazer com que a luz da vida resplandeça sobre nossas faces e nos traga alegria. Aquela alegria que brota, só pode brotar, aquela alegria verdadeira que brota do coração do cristão. O cristão, independente da situação que ele viva, o católico de verdade que tem fé, ele não tem espaço para tristeza. Ele é uma pessoa que sabe sorrir, né? Que sabe exorcizar a Satanás por meio do seu sorriso, por meio da leveza com a qual ele encara a ingratidão que a vida lhe oferece. A vida é muito ingrata para com todos nós. Iludido é aquele que acha que a vida, o mundo, esse mundo terreno vai conseguir satisfazer os seus prazeres. Não. O mundo nunca nos dá nada. Nunca. Ele nos pede, né? nos pede, e conforme nós vamos dando para ele aquilo que ele nos pede, ainda saímos dessa história devendo. Hoje nós celebramos a memória de alguns santos, não é? Japoneses que viveram, jesuítas, padres, né? Alguns franciscanos, que viveram lá no Japão no século XVI. Aqui São Paulo Miki e seus companheiros mártires. São Paulo, ele era japonês, foi aí, né, o privilegiado, beneficiado daquelas missões de São Francisco Xavier.
sendo ele o primeiro padre japonês, o primeiro padre católico ordenado no Japão, tendo aí que derramar o seu sangue no ano de 1597. Porque questões políticas, enfim, o Japão teve que fechar, não quis fechar suas fronteiras porque a Espanha nos fez o favor de invadir as Filipinas, colocando um pouco de medo no imperador japonês. Então ele não queria que o mundo japonês tivesse contato com o mundo ocidental, e nós viemos do Ocidente. Então aqui ele fecha as portas, começa a proibir o cristianismo, que estava florescendo 50 anos após a pregação de São Francisco Xavier no Japão, que era uma terra completamente pagã. 50 anos após, nós já tínhamos um número de 20 mil católicos, infelizmente interrompido por questões políticas, e aí nós temos aqui São Paulo sendo martirizado. Ele e seus companheiros tiveram que caminhar 1000 quilômetros a pé, até o lugar da crucifixão deles. Foram mortos crucificados. Olha, parece até que uma espécie de desaforo que o governo japonês fez com eles. Vocês pregam Deus pregado na cruz, então vamos ver se vocês vão continuar pregando esse Deus pregado na cruz, de onde ele morreu por vocês. E, graças a Deus, para o louvor do nome de nosso Jesus Cristo, eles foram lá pregados. E ali na cruz foi o lugar onde eles deram o mais belo do testemunho deles. Tem um relato do martírio, desses mártires, da cena na qual eles estão sendo mortos, e é unânime na feição de todos eles. Eles estavam alegres. Uns rezavam Pai Nossos e Ave Marias, outros rezavam salmos, entregando a alma deles a Deus, outros rezavam salmos de louvor a Deus, estavam ali derramando seu sangue, estavam sofrendo amargamente, mas alegres, louvando, rendendo graças a Deus por aquele momento. Para nós, infelizmente, isso volta a ser considerado loucura, porque a gente está desacostumado, o nosso coração está desacostumado a desapegar das suas próprias vontades, a se desfazer de si mesmo em prol de outra coisa, de outra pessoa que não seja ele mesmo. Inclusive, está desacostumado a desapegar de si para se apegar àquilo que é maior do que ele, que é Deus. Para nós, hoje, isso é escândalo, ver pessoas que sofrem com alegria. A gente diz até que é masoquismo, mas a gente não consegue entender o que a fé produz no coração daquele que crê. A fé produz isso aqui. A fé produz essa última cartada, essa última vitória, o último golpe que a gente pode dar contra Satanás. É na hora da morte, na hora que todo mundo espera da gente uma praga, uma maldição, uma cara fechada, emburrada, você devolve um sorriso. Essa pessoa ela se torna intocada, essa pessoa ela se torna invencível, ninguém a derrota. É mérito dele? É mérito deles? É força deles? Eles nasceram assim, são seres mutantes? Não. Aqui chega aqui o máximo daquilo que eles receberam. Cristo concedeu para eles um poder, o mesmo poder que ele concedeu para os apóstolos, poder sobre os espíritos impuros, deu para eles um poder, uma força que veio do alto diretamente para eles. É essa força do alto que os sustenta nesse momento. Deus os cerca de cuidados e carinhos nesse momento, apartando dos seus corações aquilo que pode obscurecê-lo, a escuridão do medo, o receio, a dúvida, restando para eles a certeza do prêmio dos mártires, a certeza da vida eterna. Estão eles aqui felizes porque estão a um passo muito curto da glória que o Senhor deles, o Salvador deles recebeu, a glória da vida eterna, a glória daquele convívio com Deus. Que nós saibamos, confiar não nos nossos méritos, não nas nossas próprias capacidades, mas confiar na graça sobrenatural de Deus, no poder de Deus, que é sim derramado aos nossos corações, para nos ajudar a dar conta daquilo que para nós é pesado, para nos dar conta de satisfazer a sua vontade, para dar conta de dizer não ao mundo. Que nós saibamos imitar a alegria católica, a alegria dos santos mártires, a alegria que é oriunda da fé. Peçamos, rezemos incessantemente para que Deus nos conceda isto, que Ele nos tire tudo, mas nunca nos tire o dom, a graça da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.